especialmente, nós vamos falar sobre praticamente tinta, tá? É, Vamos falar um pouquinho só sobre impermeabilização, mas eu já tinha comentado com vocês em alguns momentos, algumas outras aulas. Hoje eu vou dar uma sapecada e depois a gente vai tratar aqui em relação a tintas, basicamente, tá? Tá baixo o fone? O som tá baixo? Aqui pra mim tá normal, professor. É. Tenta dar uma configurada aí, porque eu tava conversando, a gente sempre faz um teste antes, né, Renan, de entrar na aula aqui para Sim, ver se tá tudo certo. o Gilson disse que está ótimo. Se mais É, alguém puder compartilhar como que está também. é, aumenta o som. Se tiver algum probleminha, vocês vão avisando, tá, gente? Eu tô com um fone um pouco diferente aqui e pelo menos tá funcionando legal. Tá bom. É, de qualquer forma, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto também, ajuda vocês, tá? Então nós vamos começar então nossa aula lindona, tá? De Vamos lá, meu filho, pelo amor de Deus. Ai, da unidade 8, tá? Que vai tratar um pouquinho de impermeabilizações e pinturas, principalmente, tá bom? Vamos acompanhar comigo aqui quais são as nossas metas de aprendizagem do módulo, né, da aula de hoje. Então, primeiro é compreender as definições de pinturas, tá? Saber identificar os produtos empregados nas pinturas de edificações não industriais, relacionar as normativas sobre pinturas de tintas para edificações não industriais, a Professor, impermeabilização. desculpa Ui, interromper. imagina. Não está compartilhando slide, tá? Ah, então, o espertão aqui esqueceu desse detalhe, né? Sempre tem alguma coisa. Vamos lá. E para variar, Agora sim. eu compartilhei o certo. Vocês estão vendo a apresentação ou vocês estão vendo o meu PowerPoint? Apresentação unidade 8. Oh, Não é o PowerPoint, é a apresentação mesmo. ok, perfeito. Então vamos voltar aqui. Pronto, agora sim, né? Vou voltar aqui para as metas de. Cadê? Isso, vamos lá. Vou começar de novo. Vamos lá, com calma. Compreender as definições de pinturas, identificar os produtos empregados nas pinturas de edificações não industriais. Aqui eu vou reforçar PEN, tá bom, gente? Nós estamos falando aqui de edificações não industriais, tá? Relacionar normativas sobre pinturas e tintas para edificações não industriais, a impermeabilização de manta asfáltica. Distinguir patologias em pinturas de edificações, entender a importância da impermeabilização de viga baldrame, identificar os componentes básicos que compõem as tintas industriais e entender a preparação e aplicação de tintas e vernizes. Aqui, ó, só um detalhe, tá? Que compõem as tintas industriais significam as tintas que são feitas na indústria, não para pintura industrial, tá bom? Vou deixar isso bem claro aqui para vocês não confundirem, tá ok? Vamos lá. Então, para a gente começar a conversa, vocês têm ideia do porquê que existe pintura numa edificação? Tá? Pensem aí a respeito. E a gente vai conversando durante a aula, tá? E aí uma reflexão, tá? Por que aparecem com muita frequência as patologias nas superfícies pintadas nas construções? Tá? Acredito que todos vocês estejam acostumados com, ou já ouviram alguma vez, ou já estão acostumados a falar, ouvir pelo menos o termo patologia, certo? Quem não tiver, avisa aí e eu explico, tá? E teclado, é hoje. Vamos lá. E a pintura, então, tá? A pintura é uma camada de recobrimento, tá? E ela tem duas funções, certo, pessoal? Duas. A primeira, não é que tá na ordem aqui, tá? A primeira é função protetora, tá? A pintura serve para proteger, tá? O segundo é a função estética, tá? E aí a gente tem uma normativa, né? A NBR 13245, que dá a seguinte definição, tá? A pintura é a adequada combinação entre fundo, massa, acabamento, ou massa e acabamento, ou fundo e acabamento, ou fundo, ou a massa, ou fundo e acabamento. Olha que bagunça, tá? Como é que a gente entende isso aqui, ó? Tá vendo essas camadinhas que estão aqui do lado? Pessoal, vocês estão vendo a ponteira do meu laser, né? Aqui na tela, né? Todo mundo acha que a pintura é só aquela tinta que a gente passa, mas não, tá?
A pintura é toda a camada em que a gente aplica sobre um substrato, tá? Então, o substrato é a superfície a qual eu vou pintar. E aí eu tenho, em determinadas circunstâncias, aplicação de extrato de fundo, tá? Eu tenho extrato de massa quando preciso, de repente uma textura, e aí eu tenho extrato de tinta. Então, essa combinação toda é o que a gente chama de pintura, tá? A gente que eu digo, a bibliografia nos diz, tá bom? Vamos lá. Nós temos os fundos, os primers, tá? Que também, tratando dentro da ABNT 13245, ele vai dar a seguinte definição do que é um fundo, do que é um primer, tá? São produtos que têm a finalidade de preparar superfícies, corrigindo defeitos que o substrato apresenta e ou uniformizando a absorção, proporcionando durabilidade à pintura, economia na tinta de acabamento. Alguns fundos têm características específicas, como, por exemplo, a proteção anticorrosiva, tá? Eu vou aplicar, óbvio, né, o anticorrosivo em superfícies metálicas. Então, antes de eu aplicar a tinta, eu tenho que passar um fundo protetor, tá? A gente vai ir devagarinho, um por um, para a gente entender quais são essas danadas dessas camadas, tá bom? Então, como é que a gente começa a entender quais são esses produtos para pintura? Não é só tinta, tá? Então, eu tenho os primers, né? Que eles vão ser os fundos, na verdade, que são primers e seladores, tá? E aqui selador específico para madeira, tá bom, pessoal? Nós temos acabamentos pigmentados, que são as tintas, tá? A gente tem acabamentos e produtos especiais, né? Tem o pessoal usando tecido, algodão, pedra moída, né? Vernizes, e aí entra a parte de madeira de novo, tá? Mas eu posso ter verniz em outras circunstâncias. E tenho massas e complementos, tá? Massas e complementos é uma massa corrida, é uma textura, tá bom? E tudo isso aqui, ó, é uma classificação de outra BNT aqui, já mais voltado para produção de tinta em si, tá bom? Que é a 11702. Vamos seguir. Então, o que é então esse sistema de pintura, tá? A gente começa ali basicamente com um conjunto de tintas preparadores de fundo, depois nós temos as massas de nivelamento e depois nós temos as tintas de acabamento. Lembra aquela imagem que eu mostrei para vocês? Tá? Então, importante ressaltar, todos esses elementos, tá? O fundo, a massa e a tinta tem que ser da mesma resina base, tá bom? Eu vou explicar o que é resina mais para frente. Aqui eu deixei 3 exemplos que são os mais comuns da gente ver, tá? Então são as tintas PVA, tá? Que é o poliacetato de vinilo. Nós temos as tintas acrílicas, e nós temos as tintas aquídicas, que são aquelas à base de água, tá bom? Seguindo, vamos lá. Nós precisamos ter determinados cuidados. Olha, aqui eu vou deixar um ressalto bem grande aqui. Nós estamos falando do ambiente de construção civil, tá bom, pessoal? Não estou falando aqui do que você faz na sua casa, no seu dia a dia, como você, morador da sua casa. Nós estamos aqui treinando profissionais, tá? Então, pelo amor de Deus, tá? Se você é favorável e gosta de trabalhar com obra, profissionalize-se em todos os aspectos. E começa principalmente pela mão de obra que você contrata, tá? Então, eu preciso entender, eu preciso ter o pleno conhecimento da aplicação daquela tinta que eu escolhi, tá? Eu tenho a escolha correta da resina. Lembra? A resina tem que casar com a massa, com o fundo, com a tinta, ok? É, e eu tenho que ter mão de obra qualificada, tá bom? Quando eu falo de mão de obra qualificada, é não só o pintor em si, mas é todo o material, a tinta em que você compra, tá? Ah, porque isso gera inúmeros problemas quando se trata, por exemplo, de fazer uma prestação de serviço de construção, tá? Por quê? Porque o nosso trabalho como prestador de serviço de construção, principalmente,
tem sérios problemas e muitas questões que são resolvidas via jurídica, principalmente pelas questões de lei de código de código do consumidor, na verdade, eu tô código na cabeça. O código do consumidor, tá? E, infelizmente, ou felizmente, a tinta é aquilo que mais aparece, né? Então, o cuidado na tinta tem que ser fenomenal, tá? Ela pode ressaltar problemas, tá? Ou ela pode colocar problemas onde não tem, tá? Então, tem que estar muito claro isso para vocês, tá? Então, assim, uma equipe preparada, com a ferramenta correta, com a tinta correta, bonitinha, diferente de alguém pegar ali essa foto aqui, né, mocinha tá com uma luva, né? Quando a gente vai pintar, a gente tá nem aí, né? Então, não é isso, tá bom? Outra coisa, tome muito cuidado, falando como profissional, com aquele profissional da construção que sabe fazer tudo, tá? Quanto mais amplo for o conhecimento, menos profundo ele é. Tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, com raras exceções, tá, pessoal? Vamos seguir. Então, quais são essas patologias? A primeira delas, o desagregamento. Não, o que que é o desagregamento? É quando tem a separação da pintura da superfície onde ela foi empregada, tá? Certo? Ele é ocasionado quando a tinta é aplicada sobre um reboco sem cura, tá bom? Reboco sem cura é aquele reboco que foi aplicado e não foi feito o tempo de espera, não foi aplicado o tempo de espera necessário para que a água pudesse fazer todo o processo químico dentro da argamassa, por exemplo, e ela evaporasse, tá? Então é como se eu estivesse pintando uma parede molhada. E eu não sei se vocês, acredito que não, porque eu era muito pequeno quando eu vi, tá? Mas no mundo, tudo vai para algum lugar. Tudo, tá? A água dentro da parede, ela vai para algum lugar, tá? Ou ela vai descer, ou ela vai subir. Se ela desce em formato de água, ela escorre e vai dar infiltração. Se ela sobe, é porque ela evapora. E quando ela evapora, ela vai empurrando as coisas para frente, tá? Pessoal, a aula tá travando? Dá uma conferida aí, tá? Então tá. Se tiver mais alguém com problema aí, tenta talvez entrar, sair, não sei, tá? É, Então vamos lá. Então desagregamento é quando acontece isso aqui, ó. Acontece, é muito comum, tá? Muito comum, certo? Vamos lá. Seguindo. Descascamento da pintura, tá? Descascamento da pintura também é muito comum, tá? Também pode ser isso também, tá, Jonathan? Tá? Então, descascamento acontece quando eu faço a pintura sobre uma superfície pulverulenta. Nossa, que palavra chique, né? É muito pó. Então, quando a parede está esfarelando, tá? Ah, exato, essa questão do sal nas paredes é isso, tá? Então, eu tenho todo um processo anterior à aplicação de. Eu posso tentar esconder de qualquer jeito, tá? Uma casa que eu morei aconteceu isso também, viu, John? O antigo dono aplicou aqueles tijolinhos de revestimento, é, e ele, o que que aconteceu? A umidade começou a sair da parede, atravessar o tijolinho e começou a descascar o tijolinho. Então, o que estava acontecendo na parede acontecia lá. Então, assim, em primeiro lugar, ô, João, se você esperar só um pouquinho, eu vou entrar em como solucionar os problemas aqui mais para o final da aula, tá? Porque eu explico de uma vez só. Pode ser? Tá? Vamos lá. Então, isso aqui, a superfície está pouco limpa, tá? Ela teve ali um excesso de calcificação, enfim, o reboco não foi curado, a mistura, né? O traço estava incorreto e aí aconteceu isso aqui, tá? Vamos lá. Eflorescência, tá? São as manchas esbranquiçadas na parede, tá bom? As manchas esbranquiçadas, é, de novo, tá? Vai acontecer quando eu estou fazendo a aplicação
da minha pintura em um reboco sem cura, tá? Ou tem presença de infiltração, tá? Aqui a gente tem uma leve diferença entre fluorescência e mofo, tá? A eflorescência é quando tem a umidade sai e acaba levando alguns minerais para fora. Então fica formando esses cristalzinhos aí, tá? Outro problema que pode acontecer é o mofo, mas aí o mofo é, o mofo é porque a umidade fica ali. Aí gera o mofo, tá bom? Vamos lá, seguindo. Mofo, tá? Então, de novo, eu tenho umidade. Essa umidade tá vindo de algum lugar e essa umidade não tá indo para lugar nenhum. Ela tá ficando ali. Então, ela vai criar esse mofo, né? Esse fungo, certo? Isso aqui é muito prejudicial à saúde, gente. Mas assim, não é pouco não, tá? É muito, muito, certo? Isso aqui para agravar problemas respiratórios é assim, ó, tá? Então, assim, se o ambiente tem problemas de umidade, tem pouca ventilação, tem pouca iluminação, principalmente, vai dar mofo, tá? Você pode morrer de tentar resolver de alguma maneira, mas vai acabar dando mofo se você não fizer manutenção constante, tá? Aqui dá até pra gente ver como é que tá essa parede. Eu não sei se vocês conseguem ver nessa imagem aqui, ó. Tá tão úmida, que até o rodapé entortou, tá? Vamos lá. Então, por que que acontece? Certo? Os defeitos, tá? A perda de aderência, o empolamento e o descascamento, qual que é o principal agente? A água, tá? Então, para esses três defeitos, o que que degrada, né? É a água sob a película da pintura, tá? Então, não deixa a tinta não deixa, ela cria uma camada de impermeabilização que não deixa a água passar de fora da parede para dentro da parede, mas a que tiver dentro da parede também não passa, né? Como eu falei para vocês, tudo vai para algum lugar, tá? Então, se eu tenho ali a água, ela vai evaporar, ela vai precisar ir para algum lugar, ela vai empurrar, tá? Ela vai empurrar, por isso que gera essas questões, tá? Os fendilhamentos e as fissuras, tá? Qual é o principal agente? O intemperismo, tá? O que que é intemperismo, tá? É sofrer ações do clima, do tempo, tá? Muito sol, muita chuva, pouca proteção, tá? Então, o que que acontece? Ela vai fissurar, por quê, né? Ela vai perder essa flexibilidade da película, tá? Então, muito sol em excesso, se eu estou usando a película, a tinta errada, com a resina errada, o que que vai acontecer? Lembra, calor e frio, tá? No calor as coisas dilatam, no frio as coisas retraem. A parede acontece isso, a tinta acontece isso com a película. Então você imagina, muito sol, pouco sol, muito sol. Eu chego uma hora que ela perde essa flexibilidade, né? E na hora que ela perde essa flexibilidade, ela vai rachar, tá? É mais ou menos o funcionamento da nossa pele. Então a gente vai envelhecendo, nossa pele vai perdendo flexibilidade. Por isso que aparecem as rugas. São essas marcas de flexão da superfície, tensão aplicada na superfície da terra, da pele, e isso acontece, tá? As manchas escuras são os fungos, tá? É mancha escura na parede, que não seja alguma sujeira de algo que encostou ali, é fungo, tá? E a umidade, né? Grande vilão da construção civil é a água, tá? Então, assim, se eu tenho um preparo inadequado de base, se eu tenho uma aplicação inadequada de pintura, se eu tenho um produto errado ao final para que se destina a pintura, vai dar errado, tá? Então eu preciso entender que não é, eu vou comprar uma tinta só porque eu achei a cor bonita. Não, não é assim, tá? Vamos lá, vamos seguir. Então, quando eu tenho um problema, tá? Aqui eu vou falar de forma geral e para cada problema mais para frente eu vou mostrar como é que a gente pode fazer. Ah, então, primeiro, o ideal é você raspar as partes desagregadas, tá? Então, aquelas partes que estão soltando, vem com a espátula, vem raspando, tá? Depois, eu faço uma correção de partes profundas do reboco
com argamassa, tá? Certo? Então, tudo aquilo que tá solto, ou seja, eu tô passando a espátula, tá soltando. Tira. Faz um pouquinho mais de força para tirar mais, né? Melhor tirar um pouco a mais do que tirar menos, tá? Depois eu vou aplicar ali a argamassa para dar aquela regularizada de onde eu resolvi, tá? De novo, aí entra, né? Esperar que a cura daquela argamassa que eu completei, ela seja feita completamente, senão vai dar o problema de novo, tá? Depois eu vou aplicar uma demão de mão. Eu tô com linguajar de canteiro, gente, desculpa. Eu vou aplicar uma demão de fundo, tá? Certo? Então eu vou aplicar um fundo primeiro. Eu não vou aplicar tinta de novo, direto, tá? E aí depois que eu aplicar o fundo, eu pinto, tá bom? Para cada situação tem uma questão diferente. Eu lembro de ter colocado isso dentro da aula. Se eu não tiver falado até o final da aula, vocês me cobram, porque aí eu retomo o texto, tá bom? E aí a gente entra aqui numa questão que vai ser bem rápido até, que é a impermeabilização, tá? Ela é importante porque ela não permite que a água entre ou ultrapasse ou passe de uma área para outra, tá? E essa impermeabilização, onde é que ela é mais requerida, tá? Em vigas baldrames, em lajes, em pisos, em caixa d'água. Aqui, gente, eu vou fazer uma ressalva, tá? Não existe mais caixa, pelo menos aqui em Londrina. Eu não sei se é uma regra geral brasileira, tá? Não me recordo. Mas aqui em Londrina, por exemplo, não se faz mais caixa de concreto, tá? Aquelas caixas que são embutidas na estrutura e tudo mais. Tem que ser tudo caixa plástica, tá? E aí eu coloquei um adendo aqui que são as paredes, tá? Tem que impermeabilizar a parede. Inteira? Não, até 1,5 m. Tá ótimo, tá? Tem que impermeabilizar, gente. Não. Ah, mas vai gastar muito. Garanto para vocês. O que vai gastar na impermeabilização vai ser infinitamente mais baixo do que o que vai ser gasto na correção de problemas com pintura e na repintura, tá? Ah, e eu posso usar manta asfáltica para isso. Eu tenho algumas resinas, tá? De impermeabilização, mas para grandes superfícies se usa a manta asfáltica, tá? E é dessa maneira aqui, é como se fosse uma manta mesmo, um pequeno lençol de asfalto, tá? E aí eu vou utilizando. Perfeito, Thaís, exato, tá? Eu vou utilizando aí um lança-chama, tá? Um maçarico bem potente, porque ele vai ali aquecendo a manta asfáltica, ela vai ali transicionando ali para o estado meio plástico, e aí você consegue aplicar isso de uma maneira tranquila, tá? E para manta asfáltica também de BR específica, que é 9952, tá bom? Vamos lá. Na Viga Baldrame, aqui a gente pode aplicar resina direto, existem muitas marcas no mercado, tá? Muitas marcas muito boas, tá? E assim, tá vendo que ele vem com a brocha aqui, vem aplicando, tá? E aqui, no caso, ele deixou espaço sem aplicar a impermeabilização, porque aqui vai vir o pilar. E aí, na hora que vier o pilar, o concreto do pilar, ele tem que se conectar direto com o pilar da viga baldrame, senão ele vai fissurar, vai rachar, tá bom? Essa aqui é uma etapa super importante, tá? Garanto para vocês que se você faz uma impermeabilização de fundação certinha, você reduz aí em 60, 70% a probabilidade de dar problema futuro com infiltração, tá? Vocês viram, o muito é 60%, 70%, tá? Tem muita gente que usa em laje impermeabilizada, mas, gente, laje impermeabilizada é um erro em todos os aspectos, tá? Assim, de novo, posição pessoal, tá bom? É um erro em todos os aspectos, tá? Vamos lá. E a gente entra no assunto das tintas, de fato, tá? Então, a tinta nada mais é do que uma composição líquida com pigmentos para aplicação em superfícies, tá? E ela é composta por 4 elementos, tá? O pigmento, o veículo, o solvente e os aditivos. Aditivos não são obrigatórios,
tá? Vamos lá. Pigmento. O que que é o pigmento? Nada mais é do que partículas em pó que derivam de matérias naturais, que vão da cor, tá? E aí nós temos dois tipos diferentes, tá? A gente tem os ativos e os inertes, tá? Os ativos, eles vão proporcionar a cor e vão dar um potencial de cobertura, tá? Vão dar um pouco mais de consistência para a tinta, tá? Os inertes também vão ter a mesma característica, mas com uma diferença. Eles vão definir aí mais dureza e mais consistência na pintura, tá? Vamos lá. Isso aqui, tá, gente? É pigmento de tinta in natura, tá? Para quem nunca viu, ainda se usa esse tipo de pigmento, tá? Como era usado lá desde os tempos mais primórdios da humanidade, tá? O que que é o veículo, tá? São as resinas. O que que são as resinas? É aquilo que transforma algo líquido em película quando seca, tá? Beleza? E os solventes? Eles vão fazer o quê? Para que serve o solvente? Para fluidez, tá? Primeiro, para fluidez, para eu enlatar tinta para vender. E segundo, na aplicação, né? Quais são os solventes mais comuns, tá? A água e a água raiz, tá? Tem o thinner também, mas o água raiz é o mais acessível, embora o thinner seja melhor em termos de qualidade. E menos fedido, né? Porque a água rasa é aquele cheiro característico. Vamos lá. Quais são os tipos de pinturas que a gente conhece por aí, tá? Primeiro, a caiação, tá? Eu vou ter o cal, certo? Lembra lá da cal que a gente viu na aula de cimento, tá? E aí eu vou adicionar água nessa cal, só água, tá? E para pinturas de caiação profissional, tá? Eu posso colocar aditivos, principalmente quando é externo, tá? E, inclusive cor, tá? Então aqui eu trouxe para vocês dois exemplos de imagens de pinturas caiadas, tá? Essa aqui é uma pintura caiada, se eu não me engano, não vou lembrar essa obra aqui, ela foi pigmentada com terra, tá? Então usou terra para fazer essa cor, é bem legal. E aqui é aquela casa tradicional, né, daquela arquitetura colonial brasileira que veio dos portugueses, essa pintura branca aqui é a pintura caiada, tá? Nós temos a tinta látex PVA, tá? Que é uma tinta aquosa que vai ter como base o acetato de ponivilina, que é o PVA, tá? O látex acrílico, tá? Que ela tem a base em emulsões acrílicas, então ela dá muito mais resistência ao intemperismo, o que torna esse tipo de tinta mais adequado para ambientes externos. Então, ó, já estou dando dica aqui para você, tá? Acrílico é para lá de fora. Vocês não vão pegar esmalte e pintar lá de fora, pelo amor de Deus. Pode até ser esmalte, tem que ser acrílico, ok? Tá? Esmalte sintético, tá? Tinta à base de resinas alquídicas, tá? Óleos secativos e solventes. Aqui, as esmaltes geralmente a gente usa em madeira e principalmente em metálicas, tá? Eu falei para vocês aquídicas lá atrás, não é aquídicas, é alquídicas, tá? Eu troquei a ordem das palavras aqui. São bases de solventes como é, tem até outros elementos interessantes aqui, como óleos. Eu esqueci o nome do óleo que usa, até para pintura em quadro usa também. Tem algumas tintas específicas que usam esse tipo de material como resina, tá? Eu deixei aqui, pessoal, só imagens da caiação, porque assim, se você pegar uma parede de PVA, uma parede de acrílico, um elemento em esmalte sintético, você não vê diferença nenhuma, tá? A caiação ela é diferente, tá? Vamos lá, tinta a óleo, né? Então ela vai ter a mesma característica de esmalte sintético, só que ela tem muito mais teor de óleo. E aqui a gente vai tratar de algumas coisas específicas, pintura em tecido, né? Pintura em tela e tudo mais. Tá? Tinta epóxi, tá? Ela tem como base a resina epóxi, tem muita resistência à abrasão. Vocês têm se usado bastante tinta epóxi em estacionamentos, em áreas de maior fluxo, tá?
Nós temos o verniz poliuretano, tá? Que são, eles têm, essas resinas, elas têm utilizado bases asfálticas para poder fazer esses elementos aqui, tá? Então é um verniz um pouco mais forte, tá? A gente tem a tinta de borracha clorada, tá? É aquela tinta que o pessoal começou a comercializar há poucos anos atrás, que deixa a parede lavável, tá? É fácil até de você remover a pintura, tá? Então é bem legal, tá? Parece uma película de borracha mesmo, é bem legal, tá? Então vamos lá. Para a gente ter um pouquinho de noção da qualidade da tinta, a gente precisa prestar atenção no aspecto físico dessa tinta, tá? Primeiro, quando eu abro a lata, tá, da tinta, ela não pode apresentar empedramento ou separação por pigmento, sabe? Quando você abre a lata, acontece isso muito quando a gente pega a lata mais velha, tá? Você vê ali que a cor já não é a mesma, ela tá, você tem que misturar para pegar a cor e a cor não volta a ser o normal. Ela começa a ter empedramento, então começa a ficar sólido e não é legal, tá? A tinta tem que estar homogênea, então na aplicação ela tem que estar homogênea, tá? Ela não pode apresentar corrosão no recipiente. Não pode estar apresentando ferrugem na lata, tá bom? Nem por dentro, nem por fora, tá? Não pode ter cheiro de ovo podre, tá bom? Lata de tinta com cheiro de ovo podre, joga fora. Eu tenho que conseguir espalhar ela, ou seja, a minha aplicabilidade dela tem que se manter alta e ela tem que estar uniforme em relação ao brilho, a cor e espessura, tá? De novo, aqui, brilho, cor e espessura vai depender do que você está usando, mas ela tem que estar uniforme, tá bom? Ok? Vamos lá. Rendimento. A gente precisa entender o rendimento de pintura. Não tiro isso das vozes da minha cabeça, tá? É normal, é normativo isso, tá? Qual a normativa que determina essas questões de rendimento de pinturas? Também, tá? É a 14.942, tá? Precisa estar pré-determinado na embalagem da tinta que você vai comprar. Quantos metros quadrados de superfície aquela embalagem aguenta, né? Ou aquela embalagem consegue pintar, tá bom? Vamos dar exemplo. Um galão de 18 litros está dizendo lá que é especificado que é 100 metros quadrados para cada 18 litros. Então, eu vou pegar um ambiente, por exemplo, e vou calcular, certo? A área desse ambiente todo. Óbvio que se você for pintar o piso, sim. Mas se você vai pintar as paredes e o teto, você tem que fazer esse cálculo. Lembrando, senhoras e senhores, muitas tintas a gente aplica mais de uma demão, tá? Então, eu tenho que contar as demãos que eu estou aplicando. Demãos são vezes que eu pinto a superfície, tá bom? Então, de novo, ó, eu pego largura e altura das paredes, largura e comprimento do teto, belezinha, tá? Lembrando, já vi muito isso acontecer, tá? Se eu tiver ali um requadro que vai ser pintado, às vezes muitos requadros pintados, isso tem que entrar no cálculo também, tá? Tinta precisa ter resistência às intempéries. Isso aqui, tá vendo? Mostrei para vocês aqui, é uma parede externa, tá? O que que acontece? A calcinação, tá? O desbotamento, a perda da aparência e a tinta precisa ter defesa a agentes químicos. Ou seja, ela tem que aguentar detergente e água sanitária pelo menos, tá? Então, o que que é essa foto aqui? O que vocês estão identificando aqui, tá? Isso aqui é uma calcinação. Então, o cal que estava presente na argamassa saiu. Isso foi branquinho, tá? E aqui, ó, olha só, a parede não tem proteção nenhuma, gente. Não tem um beiral, nada. Ela é direta ali. Vai sofrer, tá? E vai sofrer bastante. Muitas vezes as pessoas não prestam atenção, mas, por exemplo, dependendo do ambiente que você tá, se o sol, por exemplo, você pinta uma parede de preto, tá? E o sol, durante o dia, pega metade daquela parede só, assim, direto.
tá? Vocês vão perceber, a metade em que a parede pega sol direto, a cor muda, que ela desbota, tá? Ok? Vamos lá. Aplicando essa pintura, então, em diferentes superfícies, tá? Reboco, certo? Primeiro de tudo, ele tem que estar devidamente seco e curado, tá? Se não tiver, vai gerar ressecamento da pintura, certo? Ela vai descascar, ela vai florescer, toda sorte de problemas, tá? O meu reboco não pode ter pouca taxa de cimento, tá? Tem que estar no traço certinho. Por quê? Senão a tinta não acaba não colando na parede, tá? Se eu tenho pouco cimento, a parede esfarela, certo? Tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar um fundo reparador. Eu tenho que dar uma limpada o máximo que eu puder, fazer a aplicação de um fundo preparador especificamente para isso, tá? Senão você ia ter que rebocar de novo. Então não precisa, você consegue fazer o fundo. Esse fundo preparador vai fazer com que a tinta consiga ficar aplicada na parede, tá? Vamos lá. Madeira, certo? Tem especificado uma NBR só para madeira, tá? Que é a 13245, tá bom? A madeira, para que eu possa aplicar qualquer tipo de revestimento em cima dela, pintura, verniz, qualquer coisa do tipo, eu tenho que, tem que ser uma madeira que tenha no máximo 20% de umidade, tá? A madeira tem que estar limpa, limpa, limpa. Não pode apresentar mofo, não pode apresentar mancha, não pode ter pó, não pode ter ferpa, nada, tá? Ela tem que estar livre de sujeira, principalmente pó e gordura, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lixar e limpar a poeira, deixar aquela madeira bonitinha, tá? Passo um paninho, eu não posso simplesmente lixar a madeira e pintar por cima, eu tenho que passar um paninho, tá? Às vezes um pano úmido, às vezes um pano com solvente para secar mais rápido, tá? Mas só para tirar o pó, tá? Dependendo da situação, eu vou fazer uma aplicação de tratamento químico. Então, se é uma madeira que vai receber aí insolação direta, ela vai ter um verniz protetor um pouco maior. Se tem um espaço que vai ter mais incidência de umidade, ela vai ter outro produto para poder segurar isso, tudo mais, tá? Depois eu aplico o verniz, tá? Geralmente o verniz vai fazer um acabamento mais de ou ele muda a cor da madeira, ou ele ressalta a cor da madeira, tá? Certo? E aí eu tenho outros elementos que eu posso agregar nesse processo. A seladora, que vai criar uma película na madeira. Então, quando a gente vê aquela madeira bem lisinha, ou o cara gastou um monte de dinheiro com muitas demãos de verniz, ou ele usou a seladora, tá? A madeira pode ser sofrer tingimento, e também posso aplicar tinta nela, tá? Vamos lá. As pinturas em superfícies metálicas. A ABNT 3245 vai especificar como é que funciona as aplicações em superfícies metálicas. E aqui são dois tipos diferentes, tá? Eu tenho que separar o metal ferroso do não ferroso, tá? Então, para metais ferrosos, eu tenho que lixar e limpar a superfície. Eu tenho que passar água rasotina na superfície que eu lixei para ter certeza que está todo o pó e tudo limpo, tá? E aí eu vou aplicar uma demão de fundo anticorrosivo. Esse fundo anticorrosivo vai segurar ali por muito mais tempo a integridade do metal, tá bom? Metais que já têm acabamento, tá? Eu vou lixar para tirar o brilho, porque quanto mais brilhosa a superfície, menos aderência ela vai ter. Em algumas circunstâncias, eu vou usar o removedor, tá? Como é que eu vou fazer a aplicação, então, a aplicação dessa tinta em superfícies rebocadas, tá? Eu vou usar uma demão de tinta látex. A diluição dessa demão é de 100% de água. Então, se eu tenho um galão de 18 litros, eu tenho que pôr 18 litros de água, tá? E depois eu tenho mais duas demãos sobre ela, tá bom? Essas duas demãos vão ter de 20 a 30% de água na sua diluição. Eu vou deixar claro para vocês aqui, para eu passar um pouco mais rápido, nosso tempo está acabando, tá? Sempre que tiver ali diluição ou um número com porcentagem nos slides, lembre-se, é diluição, tá? É a proporção que eu tenho que ter da tinta com o solvente, tá? Lembrando, instruções para demãos, para aplicação, isso tem que estar tudo escrito na embalagem. Gente, tem que seguir o que está na embalagem.
O cara produziu a tinta, ele sabe que ele está produzindo, então você tem que aplicar do jeito que ele está ensinando, tá? Para quando eu tenho acabamentos internos, eu vou passar uma massa corrida fina para deixar a superfície bem lisa. Vou usar 2 demãos de tinta látex de 20 a 30%. De novo, se eu ponho a massa corrida, eu não preciso do fundo, porque a massa é o fundo, tá? Sempre verificar a informação do fabricante. Eu vou deixar isso ressaltado o tempo todo, tá? Textura acrílica, por exemplo, tá? Eu vou usar uma demão de textura 50% diluída, passar com rolo de lã. Depois eu vou passar outra demão, só que com diluição de 10% e com rolo de espuma, tá? Para áreas molháveis, então eu vou passar massa acrílica, depois eu vou dar 2 demãos de esmalte sintético. A diluição vai variar muito, o esmalte sintético tem uma diluição que varia muito de linha para linha da mesma marca, tá? Eu posso aplicar, por exemplo, o acabamento texturizado nessas superfícies molháveis também, tá? Sem problema nenhum. Superfície de maior fluxo, tá? 2 demãos de látex acrílica diluída 50% com rolo de lã. Uma demão no máximo de 10% de diluição com rolo de espuma. E eu posso aplicar um acabamento final que chama Lique Brilho, que facilita a limpeza, tá? Pra gente limpar. Para blocos de concreto, o concreto ele é um material mais absorvente, tá? Eu tenho que ter uma massa de assentamento por cima. Se eu pintar direto, eu vou ter dor de cabeça com a pintura, tá? Eu vou usar 2 demãos de látex acrílica 50%, usando rolo de lã. E para que eu aumente a durabilidade, eu posso dar mais 2 demãos com látex aí a 30%, tá bom? Qual que é a diferença do rolo de lã para o rolo de espuma, tá? O rolo de lã pode ser natural ou sintético, eles são mais absorventes, tá? E é muito melhor para você usar para as texturas e para áreas maiores, tá? Eu recomendo a primeira demão sempre com rolo de lã. Mas assim, gente, sempre, tá? Porque ela consegue espalhar a tinta melhor. O rolo de espuma, ele é um material sintético, tá? E o rolo de espuma, ele dá um acabamento mais liso e mais uniforme, tá? Por isso que é importante deixar ele por último, tá? Vamos lá. Outras finalidades. Superfície de madeira. Eu vou dar 2 demãos de esmalte sintético. Esse esmalte sintético pode ser de brilhante, acetinado ou fosco. Depende da escolha do cliente, tá? Para superfícies metálicas, eu vou fazer 2 demãos de esmalte sintético, mas com diluições completamente diferentes, tá? A primeira diluição é sempre em 15% e a segunda diluição em 5% só, tá? E lembrando, tá? Aqui para madeira serve também, tá, gente? É interessante você prestar atenção e fazer o lixamento da superfície, madeira e metal, antes de aplicar entre as demãos. Então, tem que esperar secar, fazer o lixamento, limpar outra demão, tá? Ufa! Vamos lá, sobrou espaço para a gente responder as perguntas, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, no final das contas, o conhecimento técnico faz diferença na escolha da pintura? O que vocês acham? Faz bastante, tá? E assim, pessoal, é uma economia gigantesca, tá? Gigantesca, gigantesca. O que tem mais de retrabalho em pintura não tá no gibi, tá? Outra pergunta. Entender o ambiente que se encontra a edificação evita transtornos? Evita, tá bom? Então eu preciso saber se aquela edificação teve impermeabilização na fundação, da onde está vindo a água que está gerando aquele problema. Porque não adianta nada eu fazer lá a limpeza da superfície, pintar tudo de novo bonitinho, e a água continua aparecendo, vai aparecer outra vez, vai continuar, tá? Então, assim, impermeabilizar, quanto mais melhor, tá? Principalmente interface, ambiente interno com externo que recebe água de chuva, tá? E ambiente interno com interno que tem área molhada, tá? Superfície com parede, com banheiro, com cozinha, essas coisas, tá bom? Sim, é muito bom usar as paletas de cores. É sempre legal ver no mercado, estão sempre lançando tinta nova. Tem um colega meu que é engenheiro químico,
E ele desenvolve novas tintas, assim, de uma empresa aqui em Londrina, e as coisas que ele fala pra gente é coisa de maluco, assim. As ideias meio de professor Pardal para conseguir chegar nas tintas, tá? É bem legal. Então, é recorrente, é interessante vocês se interarem no mercado, tá? Outra coisa, dá para resolver os problemas depois que eles acontecem? Dá, vai gastar mais. Mas é importante identificar a patologia, porque quando você identifica a patologia, você sabe o que fazer, tá? Então dá para resolver. Gasta muito, com certeza. Mas, de novo, o problema já aconteceu, né? Como é que a gente diz no interior de São Paulo? A Inês é morta. Então, o que fazer? Beleza, aconteceu o quê? Vamos resolver. Gasta mais? Gasta. Você pode usar o mesmo produto que se usa nas baldrames, tá, André? O mesmo. Sobe ali 1,5 m. Se você tem acesso às paredes dos dois lados, tá? Interno e externo. Sempre, sempre. 1,5 m. Não tem dor de cabeça, tá? É isso aí, pessoal. Hoje foi na risca, hein? Hoje fomos na risca. Ficou alguma dúvida sem responder? Não tenho certeza se eu respondi a pergunta. Deixa eu ver aqui se eu lembro do aluno. Aqui, a da Sueli, a gente falou da patologia que acontece do Jonathan, né? É. Ô, Jonathan, assim, cara, infelizmente, tá? Se tá vazando o revestimento cerâmico, é tirar tudo, de preferência descascar o reboco, tá? Esperar secar, aplicar impermeabilizante e fazer tudo de novo. Não tem outra. Ah, pega sim, porque a impermeabilização você vai fazer, por exemplo, você não vai fazer na hora da pintura, você vai fazer na hora que você está aplicando, subindo as paredes com tijolo, tá? Você faz antes, entendeu? Tá? Tá subindo a parede e impermeabiliza, certo? E existem algumas resinas que ajudam a aumentar ali a taxa de impermeabilização das pinturas, tá? Certo? Outro segredo interessante que eu vou explorar até o último segundo aqui. Dica importante aqui quando vocês estão pensando no projeto, tá, pessoal? Qualquer edificação, o nível de dentro não pode estar no mesmo nível que do lado de fora. Nunca, jamais. Jamais. Se eu tenho uma varanda, a minha casa tem que estar pelo menos 5 centímetros para cima. Pode parecer besteira, mas reflete na impermeabilização da parede e no surgimento de mofo e bolor lá dentro, tá? Se tiver feia a situação, você vai pegar e tirar o reboco. Porque se o reboco estiver aparentando as patologias, você vai ter que tirar tudo. Mas sim, se você vai aplicar direto no reboco, eu recomendo procurar tintas já especializadas, com resinas especializadas em impermeabilização. Tá bom? Certo? É isso, pessoal. Obrigado, professor. Então, pessoal, semana que vem, nossa última aula. Conto com a presença de todos, então, hein? Até mais, bons estudos. Ótima noite. Valeu, gente. Um abraço, boa semana, tá? Tchau, tchau.